Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina de escrita. Esse vídeo vai ficar podre, ele não tem nem iluminação, eu não tô nem maquiada, minha pele está uma bosta, são 9 e pouca da noite, mas como o objetivo do vídeo de hoje é ser um vlog e é fazer uma coisa mais realista, eu resolvi, enfim, fazer uma produção bem baixo orçamento pra esse vídeo. Quis mostrar pra vocês como que é um dia na minha vida, porque muita gente me pergunta como que eu me organizo, como que é a minha rotina de escrita, como que é a minha rotina de trabalho, sabendo que eu trabalho, né, quase, entre muitas aspas, quase em tempo integral com escrita, como que é isso, como que é viver de escrita, porque como já estabelecemos aqui no vídeo sobre salário de escritor, eu não vivo só de escrita. Então, quis dar essa perspectiva real de como que é o meu dia de trabalho, quais são as coisas que eu faço, como que o meu horário se divide, como que eu pseudo me organizo, pra vocês entenderem um pouquinho como é essa rotina e quem sabe sanarem aí as dúvidas de vocês. Então, bora comigo que esse dia vai ser longo. Bom dia todo mundo! Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro, tô morrendo de sono. São 8h30 agora, eu acordei faz mais ou menos 1 hora, eu estou de pijama ainda. Então a intenção é mostrar pra vocês ao longo do dia, tipo, as várias atividades que eu tenho ao longo do dia, para além de escrever, e como o ser escritora é mais do que só sentar e escrever, né? Com sorte, em algum momento esse dia, vou conseguir sentar e escrever por pelo menos 1 horinha. Mas como eu falei, agora são 8h30. De manhã eu normalmente não trabalho escrevendo, eu faço outras coisas. E como é quinta-feira é o meu dia sagrado de polidense de manhã. Eu tenho uma divisão de atividades físicas ao longo da semana. Então eu vou começar o meu dia me trocando e indo pro poli. Bom, agora são 10 para as 10, eu já estou de banho tomado, já fiz os meus exercícios, que como vocês podem ter visto na sequência anterior foi, né, bem fracassado. E agora eu vou começar a, de fato, trabalhar, começar o meu dia, e eu sempre começo o meu dia vendo meus e-mails. Normalmente é só, enfim, spam no meu e-mail pessoal, e quando muito, às vezes tem uma coisa ou outra no e-mail de trabalho. Vamos ver o que tem de interessante. Olha aqui esse monte de e-mail de propaganda do Submarino, do Goodreads, da Livelo. Ah, olha só, até que teve coisa interessante. Então temos aqui um convite para uma live do Rotarect e tem uma entrevista, né, de uma menina que tinha entrado em contato comigo já pelo Twitter. Então, já que tem essas coisas, eu vou começar respondendo esses e-mails, porque eu sei que se eu deixar pra fazer isso depois, eu vou acabar não fazendo. Então eu sou o tipo de pessoa que das duas uma, se não é urgente, você precisa me falar pra quando você precisa e precisa me cobrar, porque eu sou a pessoa que vai esquecer que tem que fazer, ou eu sou a pessoa que faz na hora. Então, normalmente quando enfim, né, de manhã que eu tô começando o dia, eu sempre começo olhando os meus e-mails, então eu já aproveito e tudo que eu tiver pra responder de entrevista, de convite, de qualquer coisa que tenha lá pendente, eu já aproveito pra responder agora. Então, vou me dedicar a isso neste momento, vamos ver quanto tempo leva. Então, vamos lá! Queria dizer que são 10h20 e eu ainda não terminei de responder os meus e-mails, não porque é difícil, mas porque eu paro pra fazer outras coisas. Então eu já parei pra escutar áudio no WhatsApp, já parei pra responder mensagem, eu agora parei
pra fazer um Reels, entendeu? No Instagram. Eu sou essa pessoa que vai parando pra fazer as coisas e aí eu nunca termino uma única atividade rápida. Eu tanto sou uma pessoa, entendeu, que tem algum tipo de rotina e disciplina, mas eu infelizmente nasci assim. Bom, são 10h43 e eu acabei agora de responder os e-mails. E agora eu vou começar a segunda parte das minhas rotinas matinais, que são redes sociais. Eu, obviamente, já fiz a minha tour de redes sociais logo que eu acordei. A primeira coisa que eu faço é abrir Twitter, Instagram, enfim, responder mensagem. Eu não fiz nenhuma das minhas divulgações ainda, nem dei uma olhada em quais são as minhas programações, quais são as minhas postagens programadas. Como hoje é quinta-feira, também tem a tour de divulgações do Quarta Parede, que é o meu podcast. Então eu vou primeiro fazer isso, porque é a parte mais chata, tem que pegar todos os links de todos os agregadores onde tá, né? Montar o post, colocar no Twitter, colocar no Facebook. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho de quais são as ferramentas que eu uso pra fazer essas divulgações, pra deixar os meus negócios certinhos. E como que eu faço as divulgações em cada rede. Então, bora lá. Então, o processo todo de fazer as divulgations do Quarta Parede é bem lento, porque eu venho em cada um dos agregadores, no caso aqui estou no Podbean, aí eu pego o link aqui em cima, vou lá no Tiny URL, sei lá, e aí eu faço os URLs personalizados, aí eu copio, venho aqui pro meu bloco de notas e colo. E aí eu vou fazendo toda a legenda aqui pra não correr o risco de perder antes de transportá-la pro Facebook e depois pro Twitter a hora que o Twitter carregar, não é mesmo? Agora a minha segunda parte de divulgações do dia, ela vai com os grupos de Facebook, né? Então eu tenho alguns grupos que eu uso, alguns deles que não tem nada a ver que aparecem aqui, mas enfim, eu tenho alguns grupos de leitores e de divulgações de livros que eu uso. E aí, basicamente, eu corro um pouquinho pelas postagens do grupo, vejo o que tá rolando por aqui, e aí eu vou comentando ou com divulgações dos meus livros, ou com livros que eu tenho pra indicar, e eu indico com o meu link de associado da Amazon. O mais interessante de fazer essas divulgações via Facebook é porque se você estiver escolhendo o grupo certo, são grupos que têm muita circulação de pessoas e onde as pessoas tendem a olhar os cliques, né, e as indicações de todo mundo. O que eu acho legal desse tipo de divulgação que eu faço nos grupos? Eu sempre foco em indicar livros dos outros, tanto quanto os meus próprios livros. E o que isso faz é dar uma certa credibilidade pra gente, né, enquanto divulgador, enquanto indicador de livros. Porque se a pessoa vê o seu nome em todos os posts indicando sempre o próprio trabalho, você começa a se tornar aquela pessoa chata, né? Tá em todos os posts ali falando: oi, é meu trabalho, conheço meu trabalho, ai meu Deus, meu livro. E como eu tenho o lance, né, dos associados de link patrocinado da Amazon, que até agora me rendeu 0 dinheiros, mas em algum momento pode me render alguns centavinhos, é uma boa também pra mim indicar esses links patrocinados, porque pode surgir eventualmente uma venda a partir deles. Hoje eu não vou passar muito tempo fazendo isso, porque eu fiz muito essa tour ontem, respondendo muitos posts, e às vezes não tem um volume tão grande de novas postagens, novos pedidos de indicação, mas eu vou dar uma olhadinha em outros grupos e montar alguns posts também de divulgação própria pra, de repente, atrair aí novos leitores pras minhas histórias. Bom, agora são 11h18, não dá pra ver, mas são 11h18, e eu vou mostrar pra vocês uma outra ferramenta que eu uso muito, que é o estúdio de criação do Facebook. Ele te deixa ver de todas as páginas, mas eu sempre foco na minha página mesmo. Então ele vai te dar algumas informações aqui com relação às postagens. Ele deixa você ver quando carrega, né? Quais são as postagens que você já publicou, quais são as postagens que já estão programadas. E dá pra dar uma olhada também em algumas informações de desempenho, né? De visualizações, de compartilhamentos, etc., que é sempre útil. Eu não costumo usar tanto pro Facebook, porque eu não tenho um retorno muito grande de página de Facebook. Então eu uso muito pra programar postagem no Instagram. Eu deixo as postagenzinhas programadas, como vocês podem ver, eu tô com postagem programada até o dia 14. Ele também te dá as informações de engajamento, né, de comentários, de curtidas de cada post, os horários, etc. Então dá pra ter uma ideia
sobre o que tá funcionando ou não. Como eu tô com postagens já programadas para o resto da semana, eu não preciso fazer isso hoje, posso me usar esse tempo pra outras coisas. Bom, como eu já tô com postagens programadas tanto no Instagram quanto no Twitter, eu vou cuidar da minha outra missão de toda quinta-feira, que é enviar coisas para os meus padrinhos no Catarse. Então eu tenho o programa de apadrinhamento, se vocês quiserem conhecer, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E alguns níveis de recompensa recebem trechos inéditos de coisas que eu estou escrevendo. Então hoje, agora às 10h23, eu vou enviar para eles um texto, né, um trechinho bem pequenininho de algo que eu tô trabalhando que só eles vão ver agora. E aí depois que isso acabar, né, eu acabei a minha tour matinal de divulgações e de respostas, enfim, de redes sociais, e aí eu entro de fato na minha segunda parte do dia. Bom, são 5:01 agora, eu estou obviamente trocada, eu acabei de almoçar e agora é o meu momento de não fazer nada, porque ai meu Deus, que sono. Daqui a meia hora eu tenho que sair pra dar aula, eu tenho uma aluna de inglês presencial. Então eu saio daqui mais ou menos 1h30 pra dar aula pra ela às 2 horas. E aí eu vou chegar em casa mais ou menos umas 3h30 pra continuar o resto do meu dia. Já estou meio que sem fazer nada já tem um tempinho, porque esse horário do almoço é sempre o horário que mais me bate a preguiça, assim. E aí eu me permito de fato um horário de almoço e não, tipo, comi em 5 minutos e voltei a trabalhar. E aí a hora que eu voltar, a gente volta a trabalhar e a gente volta a conversar pra ver o que acontece com o resto do meu dia. Ai, meu Deus, são 4h15 agora. Eu já dei aula, já voltei, cheguei em casa, fui fazer doce porque eu tô a fim de comer brownie. E tô aqui pensando, será que agora eu consigo começar a escrever? Não sei te dizer, porque eu ainda tenho janta pra fazer e tem outras coisas, outras responsabilidades de casa pra fazer. Então não sei se vai ser agora que eu vou conseguir sentar e escrever, talvez só de noite, vamos ver. Eu tenho, enfim, data pra entregar esse projeto, então eu realmente não tenho opção de falar, não, hoje eu não vou escrever, tem que ser hoje. Então é isso, são 4h15 da tarde e eu já fiz uma porrada de coisas e nenhuma delas foi escrever. Eu não aguento mais, e são só 4h15. Bom, agora são 7h20. E eu estou religando meu computador. Sim, da hora que eu cheguei, é agora que eu vou começar a tentar escrever. De lá pra cá, eu já cuidei de cachorro, eu já fiz janta, já acabou a luz, eu já fiz um monte de coisa. Agora que eu estou religando o computador pra poder ver se eu consigo escrever e trabalhar. E aí, depois que eu conseguir fazer isso, que eu realmente vou declarar o meu dia acabado. Então, vamos lá, desejem-me sorte. Eu sempre deixo um monte de abas abertas enquanto eu tô fazendo alguma coisa, especialmente o projeto como agora, que é um romance de época. Normalmente eu tenho também uma pastinha de favoritos, mas como isso que eu tô trabalhando é uma ficção bem curtinha, eu tô deixando todas as abas fixas abertas aqui. E aí de vez em quando eu paro pra pesquisar alguma coisa, como foi o caso agora. Porque eu não sou uma pessoa que se prepara para as coisas que vai precisar. Bom, são 9 horas da noite e agora eu finalmente estou terminando meu dia. Eu escrevi ao todo 1035 palavras, que não é muita coisa, eu provavelmente poderia ter escrito um pouco mais, ter me forçado a continuar um pouquinho mais. Mas como a gente, né, já observou hoje, eu estou de pé e trabalhando desde as 8 da manhã.
Então, apesar de eu ter escrito muito pouco hoje, pelo menos eu consegui escrever alguma coisa, consegui adiantar um pouquinho desse projeto. A parte que mais me frustra às vezes quando eu penso na minha rotina, e acho que quando eu estiver editando esse vídeo, isso provavelmente vai surgir de novo, o quão frustrante é trabalhar o dia inteiro e trabalhar muito pouco, né? Eu fiz várias coisas ao longo do dia, eu me dediquei a ser escritora, divulgações, e-mails, a dar aulas, que são, enfim, é o meu outro emprego. Fiz várias coisas, mas eu tive pouco tempo pra escrever de fato. Aí quando eu cheguei no fim do dia, já não tô rendendo tanto, eu chego essa hora da noite. Pra mim, escrever de noite hoje em dia já não é tão bom, porque eu rendo muito menos do que eu renderia se eu conseguisse escrever de manhã. Mas às vezes tem coisas que eu preciso fazer com mais urgência durante o dia e outras coisas que eu também preciso do rendimento durante o dia, então é muito difícil equilibrar isso. Às vezes eu encaixo a escrita no horário que dá, né, e não no horário que eu gostaria de escrever. Mas é isso, essa é basicamente a minha rotina. Varia um pouco de dia pra dia, varia de, enfim, projetos que eu tenho em andamento ou não, de outras coisas que eu tenho pra fazer. Mas é essencialmente isso, assim, né, tentando encaixar um autocuidado, as coisas que eu tenho pra fazer, né, pessoais e da casa. Gostaria muito de poder fazer um vídeo que fosse um dia normal de rotina, que fosse eu sentada escrevendo durante várias horas. E aí, quando muito, sei lá, gastando, né, uma meia horinha por dia com redes sociais, mas a gente, enquanto escritor, tem que fazer um pouco de tudo. A gente tem que escrever, a gente tem que fazer o próprio marketing, a gente tem que interagir com as pessoas, a gente tem que viver, a gente tem que ter outros empregos pra poder ganhar dinheiro. Enfim, tem várias questões aí no meio. Não sei se algum dia vai ser, mas o que eu queria fazer mesmo com esse vídeo, com esse vlog, é dar uma noção realista de como é o meu dia a dia enquanto escritora. Eu espero que tenha sido iluminador pra vocês, que tenha esclarecido algumas coisas. E se vocês tiverem perguntas, enfim, sobre rotina, como eu me organizo, etc e tal, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Inscrevam-se no canal pra continuar por dentro de novidades, enfim, de outros vídeos sobre escrita e sobre outras coisinhas mais. As minhas redes sociais também estão todas aqui na descrição deste vídeo pra vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho também. Tem os links de compra dos meus livros e a gente se vê quando a gente se vê. Beijos pra vocês e até mais!